versículo 6. A gente não vai demorar muito não, viu, meus irmãos? Hoje a aula é um pouco mais, eu creio que vai ser um pouco mais curta, acho que até 6h15 nós estamos encerrando. Assim, se tudo correr dentro dos parâmetros, né? Amém? Aí a da semana que vem provavelmente ela vai ser um pouquinho mais extensa, mas Deus vai abençoar que vai dar certo. Capítulo 4, versículo 6. É um texto bem mastigado, né? Nós já conhecemos aí esse texto, bastante esse texto. A questão do conhecimento, da instrução. Vai dizer assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Então Deus ele traz uma palavra de confronto ao profeta Oséias para poder estar entregando a Israel a questão do conhecimento. Irmãos, o conhecimento na vida do crente ele é indispensável. Porque vocês lembram daquela passagem que Jesus ele está com a mulher samaritana e aí ela pergunta como é que adorava? Ele vai dizer que o Pai procurava adoradores em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Em espírito é a sua vontade, é o seu coração com Deus, e a verdade, a palavra. Quando a gente está muito focado no espírito, a gente fica muito emocional. A gente pode correr a questão de ficar emocional, não ter a lei de Deus. E se a gente ficar muito pregado à lei de Deus, sem uma vivência com o Senhor, nós caímos no que nós chamamos de espiritualidade fria, irmãos. É o famoso crente que ele não tem comunhão com Deus, né? Então o nosso workshop hoje ele tem a ideia de tentar ajudar a igreja com o culto e com a pregação, né? Hoje nós vamos ver a primeira parte, que é o culto. Apesar de estar escrito aqui, a pregação, porque é o nosso maior foco, mas eu acho que é importante a gente ver um pouco da liturgia. Por quê? Porque se a direção de culto ela vai bem, o culto inteiro vai bem. Amém? Se a direção do culto ela vai aos trancos e barrancos, o culto vai aos trancos e barrancos, né? Então, qual que é a ideia nossa aqui? É dar uma pequena explicação sobre a abertura e a invocação da presença de Deus, a oração, a leitura da palavra, os louvores, os dízimos e ofertas, a pregação e as bênçãos de despedida, que faz parte dos nossos elementos de culto, né? As Assembleias de Deus, irmãos, elas têm por ideal a abertura e invocação da presença de Deus, né? A gente costuma ler a palavra, ou se não, trazer uma oração, para depois trazer os corinhos, os cânticos, né? Por quê? Porque era assim que era feito no Antigo Testamento, era assim que era feito no Novo Testamento. Aí eu quero que os irmãos vejam a questão do culto assembleano. Ele começa com a reverência e a invocação da presença divina. Então, o dirigente, irmãos, ele inicia com saudação bíblica. Eu coloquei aqui a paz do Senhor, irmãos, como exemplo, né? Em outras igrejas é a graça e a paz do nosso Senhor, né? Há igrejas aí que dá boa noite, não dá paz do Senhor, e assim vai. E aí, esse dirigente, ele tem que convidar, irmãos, a igreja a adorar. O papel do dirigente, irmãos, é muito sério. Ele conduz o culto para que a igreja adore a Deus. O dirigente ele tem que puxar a igreja para adorar a Deus. O sacerdote do Antigo Testamento ele fazia isso. E no Novo Testamento, vocês lembram como é que eram os cultos da igreja? Eles tinham palavra, salmo, hino, pregação, e alguém dirigia o culto. Se você for lá na segunda carta de João, e na terceira carta de João, você vai ver que tinha uma senhora que tinha uma igreja e ela conduzia os cultos na casa dela. E tinha um outro camarada chamado Gaio, que também conduzia os cultos na sua casa. Então, o dirigente, ele é uma peça muito importante dentro do culto, irmãos. Não pense porque você vai dirigir culto que o seu trabalho é um trabalho pormenorizado, que não. A sua direção de culto, ela impacta muito, né? A questão da palavra, do louvor, né? Então, o dirigente do culto tem que estar em comunhão. Direção é importante tanto quanto louvor e pregação, irmãos. Porque se o dirigente ele vai dirigir um culto morto, vou dar um exemplo aqui, um culto morto, a igreja vai começar o culto orando morto. Vai cantar depois em seguida? Morto também. Aí o que for escutar a pregação não vai ouvir porque está morto também. Então, o papel do dirigente é chamar a atenção mesmo, né? Puxar. Então, orar, trazer uma palavra inicial, uma oração inicial, um pouco mais acentuada, né? Para quê? Para que as pessoas que estão ali tenham noção de que o culto começou. Porque a gente é crente, irmãos, a gente sabe quando é que o culto começa.
Mas um visitante que está chegando aqui nunca pôs o pé numa igreja de crente, nunca pôs o pé numa igreja pentecostal da vida. Ele não sabe como é que funcionam os elementos de culto. Não sabe. Né? Ele não tem o mínimo de ideia do que é um elemento de culto. Na verdade, a gente não canta porque lá é um culto mecânico, né? Já tem todo aquele mecanismo. Vamos chegar, vamos orar, cantar os hinos da harpa. Mas até para cantar, a gente tem que deixar os louvores preparados. Né? Para aquele culto. Qual é o nome que vai cantar? Vamos ensaiar os 2 hinos, vamos ensaiar bem, para cantar com o Senhor. Né? Isso aí nós vamos chegar nessa parte ainda, mas quem canta e quem traz a palavra, ensaiar não é ensaiar. Ensaiar é adorar a Deus, irmãos. Ensaiar é adorar a Deus. Você está trazendo, você está fazendo um teste antes, fazendo uma percussão antes, para que quando você for cantar, você tenha aí o desempenho melhor. Mas é cantar bonito? Não, não é cantar bonito. Não é cantar bonito, em primeiro lugar. É fazer uma coisa correta, para que a igreja possa também. Nós vamos chegar nessa situação aí e eu quero dar uma ideia aí para os ministrantes de louvor também, porque às vezes, irmãos, as pessoas que estão cantando aí nos membros, eles acham que quem está aqui na frente tem a obrigação de cantar para eles ouvir. E não é cantar para eles ouvir, é cantar para eles cantarem junto. Porque o louvor ele é congregacional, é a congregação que canta. A oração é congregacional, é a congregação que ora, não é o dirigente que está aqui que ora. Vocês entenderam? Então a gente tem que ter tem que ser um pouco esperto, um pouco vai lá cantar isso aí, né? Aí os versículos de apoio que eu trouxe. Salmo 100, versículo 4, ele vai dizer: entrai pelas portas dele com gratidão, e em seus atos com louvor, rendei-lhe graças e bendizei seu nome. Então, a direção de culto é para render graças e bendizer o nome de Deus. O culto que a gente presta aqui na igreja, irmãos, ele é um resultado do culto da semana. É um resultado do culto da semana. Se a gente está aos tanques e barranco em casa, difícil de cultuar e buscar Deus, provavelmente a gente vai vir para a igreja para oferecer um culto. Isso acontece comigo também. Não é com todo mundo tem essa situação. Às vezes eu tive um dia pesado, cansado, e esse calor não ajuda, aí você vem para a igreja com as suas últimas forças que te restam no dia, né? E aí você chega aqui, às vezes você está cansada, mas ainda assim você presta um culto a Deus, e Deus ainda recebe esse culto, amém? Agora, se você puder vir descansado, de boa, tranquilo, né? Venha também, amém? Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Então o culto, irmãos, ele é feito por 1, 2 ou 100 pessoas. No Antigo Testamento tem um culto que foi feito por um homem só. Você já viu isso? Esse culto? Lá em Êxodo 19, a Bíblia diz que Javé chamou Moisés para subir no monte e disse para o povo se santificar 3 dias. O povo não santificou. A Bíblia diz, então a partir de hoje quem sobe no monte é só Moisés. O único que pôde ver, era para todo mundo ter visto a glória de Deus, irmãos. Mas o único que pôde ir lá ver Deus de perto foi Moisés, porque foi o único que foi preparado. Só ele fez o culto. O culto era só ele e Deus, né? O resto do povo ficou lá, Moisés, sobe no monte, porque se nós pisar da linha para cá, Deus falou que vai matar nós, né? Então, temos muito disso, né? 2 ou 3 reunidos em meu nome, também é culto, né? A oração, o dirigente vai orar. Orar para quê? Para apresentar a igreja. A oração é o oxigênio do culto. Irmãos, você já viu que todo culto que tem oração no meio do culto, no início do culto e mais para o final do culto, o culto parece que ele flui melhor? Não é? Os cultos, por exemplo, aqueles cultos que o pastor chama a gente para orar aqui antes de começar o culto, parece que o culto, irmãos, o céu já está aqui dentro já, né? O céu não vai descer para visitar a gente, o céu já está aqui, porque a igreja já estava orando desde antes. Então a oração, ela é o oxigênio do culto. Tem que orar. Culto de oração, tem que orar. O dirigente tem que chamar a igreja para orar. O que quer dizer orar? A Assembleia de Deus, irmãos, ela é como uma oração coletiva em voz alta, com todos clamando ao mesmo tempo. É uma marca histórica do nosso movimento pentecostal. Onde é que começou isso aqui? Atos capítulo? E todos oravam no cenáculo, e orava era alto mesmo, não tinha desse negócio não, o judeu ora gritando. Aí desceu o fogo, aí o povo começou a ficar assustado em volta. Não foi? Vai, vai, esse povo está falando outros idiomas, o que está acontecendo aqui? Né? Ficou curioso. Naquele dia converteu 3.000, né? Então também há orações específicas, a oração de abertura, orações de intercessão, igual a gente faz aqui, de agradecimento, de consagração e do encerramento. Então o dirigente tem que estar esperto nisso aqui. Chegou, vai abrir o culto, uma oração de abertura, né? Tem alguns irmãos que estão aí passando por luta, pediram oração de intercessão.
Aí vai agradecer por alguma coisa, é dia de ceia, oração de agradecimento. Consagração e encerramento. Essa oração aqui geralmente é o pastor ou quem dá os avisos que faz, né? E aí depois vem a bênção aí, que a gente geralmente é o pastor Tiago, o pastor João que dá a bênção, né? Vamos chegar lá também, porque uma hora ou outra vai que cai na sua mão, né? Essa situação da bênção também, você vai estar preparado, né? A gente não sabe o dia de amanhã. Agora foi. Versículos de apoio. 1 Tessalonicenses 5,17. Isso aqui é uma ordem. Orai sem cessar. Então o culto ele não funciona sem oração. Atos 2,42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Então a igreja poderosa ela ora junto. Atos 4,31. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo. Essa última aqui é aquela situação que Pedro ele foi preso, foi levado, foi chicoteado, e aí, em vez de ele voltar triste e blasfemando por Jesus, ele voltou alegre, e a igreja foi fazer o quê? Foi orar. E aí Deus mandou um terremoto e encheu a igreja do Espírito Santo. Amém? Então, todos foram cheios do Espírito Santo. O dia que Deus mais age na igreja é o dia que tem mais oração no culto. Pode observar, o dia que a oração ela é reduzida, parece que o motorzinho da glória ele está... as válvulas dele estão precisando de uma reavaliação, né? E aqui fica para nós um ensino e um aprendizado. A leitura da palavra. Agora, o dirigente ou o leitor da palavra, porque nem sempre quem está dirigindo está lendo a palavra, né? Às vezes a gente convida alguém para ler. Então, a palavra, irmãos, ele é o centro do culto. O culto ele não funciona sem a Bíblia. Não funciona, né? Você já viu que toda religião ela tem um livrinho de regras. O nosso é a Bíblia. Amém? E esse aqui é o bom, porque esse aqui é o verdadeiro, né? Aí a leitura pública e a sua pregação são vistas como atos de adoração e autoridade divina sobre a congregação. Então quem está lendo a palavra, irmãos, está falando em nome de Deus. Quando você vem ler a palavra aqui na frente, quando você vem dar uma palavra, ler um versículo, você está falando em nome de Deus, porque você está lendo a palavra de Deus. Você é um representante de Deus no culto, seja aqui, seja o culto no lar. Aqui é uma, como posso dizer, aqui é um modelo geral, né? Então quem está lendo tem que saber que você está debaixo da autoridade divina. Aí que está o nível da seriedade. Não é só porque nós vamos ler um versículo do Salmo 1, Salmo 23, que é qualquer versículo. Não, você está lendo um versículo do Deus que você testemunha, né? E na Assembleia de Deus, a Bíblia é a única regra de fé e prática. Irmãos, isso aqui, tema muito importante, né? O que é que o pentecostalismo e as tradições cristãs, ele se diferencia do catolicismo? Porque o catolicismo, ele leva em conta a tradição. Os 1000, 2000 anos de igreja. O pentecostalismo e o cristianismo evangélico, ele leva somente a Bíblia como regra de fé e prática. Então, o culto nosso, ele não tem invencionice, irmãos. Não tem. Essa igreja aqui tem invencionice. Tem aquele negócio que o cara faz o sal grosso lá, cobra R$100. Tem o candelabro. Tem a oração com aquele tapete para ungir o povo. Não tem invencionices, né? Não tem amuleto. Aqui não tem amuleto, irmãos. Amuleto é mandinga, né? A gente crê no poder e no sangue de Cristo. Amém? E na palavra da palavra de Deus. Versículos de apoio. 1 Timóteo 4,13. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Paulo está dizendo para Timóteo, olha, faz isso aqui, porque isso aqui é o que funciona. Hebreus 4,12. Porque a palavra de Deus é viva, ela é eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 fios. Então quem está lendo, está fazendo com que o Espírito Santo trabalhe na mente da igreja. Então o primeiro estágio do motor é a oração. O segundo estágio do motor é a palavra. Quem vem ler a palavra é tão sério quanto quem está pregando, quanto quem está ensinando, quanto quem está louvando e quem está dirigindo. Se for o dirigente, se for outra pessoa, lembre disso. O culto depende da palavra que você lê. Aí eu quero trazer aqui uma ideia, né? Por exemplo, o culto de ceia. Vocês já perceberam que todo culto de ceia, ou o pastor Tiago, ou o dirigente, vai lá em 1 Coríntios 11, 23, aí alguns irmãos falam, mas é o mesmo texto. Ou se não, Mateus capítulo 26, do 46 em diante. Por quê? Porque lá é a palavra que fala da ceia. Então a palavra vai ser de acordo com o culto que você vai dirigir.
Ah, o culto é sobre oração. Aonde é que eu vou? Algum versículo que fale sobre oração. Ah, o culto é de varões. O culto é de mulheres. Então, pegar uma palavra que tem a ver com o culto. O diretor das missões, uma palavra que seja de missões. Das crianças, uma palavra que tenha a ver para crianças. Então, tem que ter um pouquinho de pensar, né? Trazer uma palavra aleatória, às vezes, não é bom. Né? Não vai encaixar no culto, na direção do culto, né? Aí a gente vai para o louvor. Aqui, irmãos, uma outra oportunidade eu trago um ensino mais profundo. Mas aqui é uma Ana que o demônio gosta de bater, viu? É aqui. Por quê? Porque a música, ela entra dentro do coração. Né? A adoração por meio de hinos e cânticos é o central no culto pentecostal. Irmãos, por que é central? Porque é o que precede, irmãos, o culto. Nós oramos. Primeira etapa. Nós lemos a Bíblia. Segunda etapa. Agora, o que é que vai elevar a sua alma para chegar perto de Deus? O louvor. E aqui eu quero chamar a atenção da direção de culto e também de nós que estamos prestando culto aqui. Irmãos, começou a louvar, começou a cantar, não fique quieto. Não deixe a banda de louvor cantar. Não deixe o irmão ou a irmã que está cantando aqui na frente cantar sozinho. Não faça isso. Porque o culto não é prestado por quem está aqui. Às vezes os irmãos estão cantando aqui o hino da harpa, ou as irmãs estão louvando aqui o hino solo, e aí a igreja está sentada e está lá, quase no céu, né? Mas não está adorando a Deus. Então o louvor, para quem está cantando, chamar as pessoas para cantar. E para quem está cantando aí, cantar também. Porque nós não viemos aqui escutar a equipe de louvor cantar. Para ficar falando, a irmã está cantando assim, a irmã está cantando assado. Você viu? A corda do violão arrebentou. Você viu? A bateria não... Não. Estamos aqui para louvar. E a igreja que ela canta, irmãos, congregacional, ela recebe poder de Deus. Segundo Crônicas 20, a Bíblia diz que Josafá venceu através do louvor. Ele bota os camaradas batendo tambor e as flautas na frente do exército. E a Bíblia diz que quando ele começou a adorar, o Espírito de Deus desceu na frente deles assim, chamou um profeta, e o cara falou, não precisa nem levantar as espadas, porque hoje quem vai vencer a batalha é Deus. E aí eles iam adorando, enquanto deles ia adorando, Deus ia destruindo os inimigos, irmãos. E a Bíblia diz que eles não precisaram levantar uma espada naquele dia. Então o louvor, ele é arma de culto. Ele é visto como sacrifício de adoração, como meio de abrir o coração para a presença de Deus. Então quem está louvando, irmãos, está abrindo o coração para receber a presença do Espírito Santo. Tá. Aqui quem louva, ele está fazendo com que a igreja se achegue mais perto de Deus. Aí que tá. Quem vai louvar? Tem que preparar antes? Tem que orar antes? Tem que buscar. Porque louvar é tão importante quanto pregar. Porque se o louvor, irmãos, faz um exercício. Faz um exercício lá. Quando você estiver na sua casa. Antes de você orar, antes de você começar a buscar a Deus de maneira profunda, bota uns louvor que você gosta para tocar. Parece que a sua alma entra num estado de disposição muito melhor do que se você for dobrar o joelho sozinho. Eu vou orar, aí você dobra o joelho, parece que tem uma carreta, né, nas suas costas. Mas quando você coloca os louvores, você vai entoando, parece que a sua alma, ela sozinha, ela vai começando a encher de Deus, e parece que orar é mais fácil. Não é que é mais fácil, é porque a sua alma já está preparada para receber a presença de Deus. Aí, na Assembleia de Deus, a gente tem por tradição os hinos da harpa cristã. Irmãos, isso aqui, ó, cento e poucos anos de história, são hoje acho que 680 hinos da última versão que saiu. O idealizador é um pastor carioca chamado Paulo Leivas Macalão. Quando você abrir sua harpa cristã, tiver escrito assim no hino embaixo, assim, PLM. São hinos da autoria de Paulo Leivas Macalão. É o hinário mais produzido da face da terra. Todo ano tem 250 mil tiragens. Agora você pensa o tanto de harpa cristã que tem. Todo ano tem 200 mil harpa cristã vendida. Daquela pequena, daquela média, daquela grande. 200 mil. Aí você pega, já tem mais de 100 anos. Quantas milhões de harpa cristã não tem? É o hinário mais vendido, mais processado, mais impresso do mundo. Para você ver o tamanho da denominação que você está. Né?
Então, são usados mantendo a adoração em espírito e verdade. E aqui, irmãos, a harpa cristã, ela é o tradicionalismo. Nenhum hino da harpa cristã tem defeito teológico. Se você pegar os hinos todos, o único hino que tem defeito teológico da harpa cristã é o hino nacional brasileiro, porque tem ele lá no final, porque ele não é feito para adorar a Deus. Mas os outros hinos todinhos, eles são focados na figura de Jesus, todos. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso, né? Então, o Deus, ele quer que louve. Irmãos, aqui há uma coisa muito profunda, porque o cidadão que foi criado para louvar a Deus no céu é o diabo. Sabia disso? Ezequiel 28, do 11 ao 19, vai dizer que Satanás foi criado para adorar a Deus. Ele era o capitão do louvor do céu. Junto com ele foi criado os instrumentos de adoração. Só que ele encheu o coração de maldade. Então, por isso que eu disse que é uma área que o diabo ataca muito. Por quê? Porque é uma área que ele sabe o que ele está fazendo. Ele sabe o que é o poder da música. Às vezes você escuta uma música uma vez só e aquele negócio ele prega na sua cabeça. O famoso música chiclete, né? O hino chiclete, né? O hino chiclete também tem chiclete. Ainda bem que tem chiclete, que entra dentro da sua alma e fica ali reverberando. Para quê? Para que você possa adorar a Deus em espírito e em verdade. Vamos para os próximos. Efésios 5,19, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Colossenses 3,16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, a palavra de Deus, instruindo-vos e aconselhando mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais. São praticamente o mesmo versículo em carta diferente, né? Dízimos e ofertas. Aqui, os nossos dirigentes têm que prestar atenção quanto a isso aqui. Dízimo e oferta, irmãos, é bíblico? É bíblico? A palavra de Deus, ela diz lá em Gênesis capítulo 14, que Abraão, quando voltou da matança dos reis de Sodoma, encontrou um homem chamado Melquisedeque, que é Jesus Cristo pré-encarnado. Ele é um sacerdote sem pai nem mãe, sem genealogia, e ele abençoou Abraão, e Abraão deu o dízimo para ele. Gênesis 14, guarda na sua cabeça. Abraão deu o dízimo de tudo para ele. Gênesis 15 diz assim, então Abraão creu em Deus. O dízimo e a oferta, irmãos, para Deus, ele veio antes da fé e da lei. Sabia disso? Antes da lei de Moisés é o dízimo, porque Abraão é anterior a Moisés. Antes do evangelho, veio a partilha. E o dízimo é o quê? É você devolver dinheiro para Deus? Não. É você consagrar de volta, devolvendo para Deus aquilo que você tem. Se a gente for levar no pé da letra, irmãos, o dízimo e a oferta, ele é uma retribuição sua por tudo que Deus está fazendo na sua vida. E não o contrário. Tem gente que acha que porque ele vai dar 20 conto na igreja, 10 conto na igreja, Deus vai abrir as portas do céu mais fácil para ele. Não é por conta disso, é pelo contrário. Porque Deus já abriu as portas do céu e nós recebemos salvação, por isso nós dizimamos e ofertamos. É um ato de culto e adoração, não apenas de contribuição financeira. Por que é, irmãos? O que é isso aqui? Isso aqui é um templo, onde nós reunimos para ficar mais fácil, para facilitar a nossa vida. Dá para fazer culto sem energia? Aquele dia na Sede da Usina nós fez, mas é doido? Dá para fazer culto sem energia? O cara derrubou o poste do caminhão lá, nós não estávamos nem aí, né? Começamos a fazer o culto, logo Deus mandou energia de novo. Aí eu te pergunto, um dia um cidadão, ele entrou em confusão comigo por conta disso aqui. Eu falei, irmão, não é que não tem jeito da igreja caminhar sem os dízimos e ofertas, mas a igreja ela já tomou um tamanho tão grande, ela já conquistou tanto espaço no mundo, que ela precisa de contribuição financeira. Tem água, tem energia, algumas têm aluguel, outras têm que pagar as coisas. Então, a sua contribuição financeira não é para você dar dinheiro para os outros, é para que a igreja de Deus, ela continue funcionando. Claro que nós estamos tratando aqui de uma igreja séria, irmãos, que tem conduta igual a nossa, uma batista que tem registrado na convenção, uma presbiteriana, vocês entenderam? Aqui não é onde o pastor ele pede dízimo 8 vezes no culto, não. É uma coisa séria igual a nossa aqui, uma coisa que traz a palavra de Deus mesmo, amém?
a expressão da gratidão e da fidelidade de Deus ao crente. Então você devolve o dízimo porque você é feliz com Deus, reconhecendo como provedor de todas as coisas. Aí aqui, vou trazer alguns versículos de base para nós. Esse passador de slide está terrível, hein? Malaquias 3,10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento em minha casa. 2 Coríntios 9,7, cada um contribua o que propôs no coração, não com tristeza ou necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Então o dirigente do culto, quando for trazer aqui as ofertas e os dízimos, lembrar que tem uma oração e, se possível, trazer um versículo antes. Não precisa ficar mastigando o versículo, só ler, para poder trazer a questão da palavra, certo? Para poder mostrar para a igreja que faz parte do elemento de culto. Amém? Pregação. A aula que vem nós vamos entrar nesse negócio aqui, vamos aprofundar o máximo que nós der conta. Mas quem vai pregar? Rapaz, ele está terrível. A pregação é o momento culminante do culto, ou seja, é a parte mais importante, né? A gente fala mais importante, mas se as outras partes tiver ido mais ou menos, a pregação também, o pregador ele vai sentir ali o peso, o fardo. O pregador ele é guiado pelo Espírito Santo e anuncia o Evangelho com poder e chama a decisão. E temos também um apelo para arrependimento, reconciliação, batismo no Espírito Santo ou consagração. Isso aqui é uma marca distintiva do nosso culto, irmão. Essa última parte aqui, ó. Batismo no Espírito Santo é só carismático e pentecostal que é isso aqui, certo? Os demais eles não trazem não anda crendo muito que Deus ainda faz milagre, né? A pregação, irmãos. Quem está começando a pregar, quem vai pregar? Depender de Deus. Irmãos, o pregador ele é só um vaso de barro. É só um vaso de barro. Se a gente vier com a ideia de que Deus é obrigado a fazer alguma coisa para nós e mover a igreja e descer, não, Deus não é obrigado a isso. Deus não é todo culto, irmãos, que tem profecia, não é todo culto que Deus é obrigado a trazer mistério, não é, irmãos. E eu vou dizer uma coisa para vocês, quanto mais a igreja é edificada, quanto mais a igreja cresce na palavra, menos Deus precisa trazer esse tipo de coisa, irmãos. Porque se você já é um crente firmado na fé, que está maduro, que sabe para onde é que está indo, para que Deus vai ficar te entregando profecia? Não, você já sabe. Deus vai te entregar uma profecia a hora que você não sabe. Vocês entenderam? É assim que funciona. Quanto mais maduro o crente é, você já viu Abraão? Quantas vezes Deus apareceu para Abraão? 6 vezes. Nos primeiros 25 anos, Deus apareceu para ele 4 vezes. Nos últimos 75 anos, Deus apareceu para ele 2 vezes só. Por quê? Porque nos últimos anos de Abraão já era um homem maduro na fé. Vocês lembram o que ele fala para Abraão um dia que ele pediu Isaac? Ele fala, agora sei que tu me obedece. Agora sei que tu tem eu como amigo. Abraão já tinha mais de 50 anos que era crente ali. Só depois de 50 anos que ele era crente que Deus falou, Abraão, agora sim você me obedece. Agora sim que você é crente mesmo. Agora eu vi que você é crente. 50 anos, irmão. Já pensou 50 anos para você ouvir um elogio de Deus? E Abraão, hein? Pai da fé, hein? Então nós temos que marchar, nós temos que andar, né? Aí a questão das bênçãos e despedidas. Aqui geralmente fica nas mãos da pessoa que vai despedir, o pastor João, outro diácono, ou quem está dirigindo o culto. Ele termina com a bênção apostólica. É bíblico, irmãos? É bíblico. Quem que é o cara que criou esse negócio aqui, essa fórmula mágica da bênção? Né? O apóstolo Paulo. Olha lá, ó. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. E a igreja diz? Amém. Aí tá vendo? Está tão acostumado que já disse amém automático. Amém? Número 6, 24. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Quem fala isso muito é o pastor Tiago e o pastor Artal, né? Então, Moisés, ele tem a bênção do nazireado. Aqui é o voto de Nazireu, do 6, versículo 1 até o 23. Ele tem essa bênção, que Deus faça resplandecer o seu rosto, você te ilumine. Que Deus te ilumine e te guarde, né? E aqui o apóstolo Paulo, a graça de Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito seja com todos. Então é bíblico. Quando perguntar para você onde é que está a graça de Deus, você joga na cabeça dele 2 Coríntios 13, 13, está lá. A graça de Deus está aí, o elemento de culto está aí, amém? Agora vamos para a nossa centralidade aqui, oportunidades. Agora vamos discutir algumas coisas aqui. O que a gente faz? O que a gente fala? Como melhorar meu testemunho? Testemunho que eu dou aqui na frente, né? Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. 1 Coríntios 14, 40. Irmãos,
não é porque nós recebemos uma oportunidade, agora não é mais o dirigente, agora são as pessoas que recebem a oportunidade. O dirigente me deu uma oportunidade. Aí, eu não tenho nada para acrescentar hoje. Eu não trouxe nenhuma palavra, eu estou terrível. Se eu for lá na igreja, eu vou acabar a café dos irmãos, lá na frente. O que eu faço? Hoje, passa. Amém? Não faz mal você dizer que passa hoje. Se você não tiver 100%. Se você vê que a sua palavra é uma palavra de morte, não venha. Né? É um testemunho, não um testemunho. Fique tranquilo. Mas se a sua palavra é de bênção, o Espírito está sujeito a quem? Está falando. Aleluia? Então, faz parte. O que é e o que não é oportunidade, irmãos? Oportunidade não é um espaço de autopromoção. O que é isso? Irmãos, eu sou bom demais, Deus foi bom demais na minha vida, oh meu Deus. Sim, amém. Mas não é um espaço de autopromoção, não é para eu chegar aqui mostrando meus talentos, meus dons. É para eu edificar o povo de Deus. É para edificar a igreja, a oportunidade é para edificar a igreja, irmãos. Por isso que eu disse, se o seu coração não estiver bom, não pegue. Às vezes eu posso até falar uma hora que eu não estiver bom, falar, não quero hoje a oportunidade, quero não. Estou bem hoje não posso não tive tempo de nem de folhear o salmo lá, para inventar alguma coisa, eu tive tempo hoje. Então é melhor, né? Deus ele vai saber que você não está querendo fazer por mal. Não é espaço de disputa. Aqui no nosso meio não acontece, mas tem lugar que um irmão briga com o outro e tem oportunidade. Não faça isso, em nome do Senhor dos Exércitos, não faça isso. Não é um espaço de autopromoção. Eu não venho na frente para me engrandecer, eu venho para cá para engrandecer Deus e edificar a igreja. Quer seja cantando, seja palavra, seja testemunho. E tem gente que a gente dá oportunidade para a pessoa, ela não vê o tempo, né? Vou chegar lá. Essa é a última parte do tempo, né? Não é um espaço de disputa, então não é para você pegar o microfone e brigar. Você não vai edificar a igreja desse jeito. Irmãos, tem gente que briga no microfone, dando, né? Que caso, contenda. Oportunidade não é para isso, irmãos. Você está aqui para abençoar a igreja através da palavra, do seu testemunho, né, do louvor que você vai cantar, do instrumento que você vai tocar. Então, não é espaço de disputa. E aqui, às vezes tem pessoa que até fecha o chat porque não deu tempo de dar oportunidade para ela. por conta de que os tempos estourou. E aí a gente tem que entender, meus irmãos, a gente tem que entender essa situação. O culto, irmãos, ele tem um tempo que a gente tenta balizar ele de 1h30 a 2 horas, tenta. Às vezes Deus pode agir muito, passar um pouquinho, aí você não fica bravo batendo no relógio, mandar o pastor acabar o culto logo não também, né? E às vezes ele pode ser um pouquinho mais cedo, igual o domingo acabou faltando 3, 4 minutos, né? Então não tem problema ele acabar 5 minutos mais cedo e não tem problema ele terminar 5 minutos mais tarde, principalmente o de domingo, né? Porque aí você vai ter um tempo. O de hoje também, por exemplo, hoje é mais tranquilo, mas o que é a oportunidade? É um ato de serviço e edificação espiritual. Então quem vem aqui na frente, ele está servindo a igreja, irmãos, igualzinho quem prega, igualzinho quem canta, está edificando a igreja igualzinho quem está dando aqui a direção de culto. Tem que lembrar disso, né? E às vezes as pessoas elas não lembram disso, né? Elas vão contar um testemunho, aí elas contam lá da época do Judas, né? Que não sei o que, vem trazendo o testemunho, trazendo, até chegar no que precisava, sendo que ela podia ter encurtado a história para 1 ou 2 minutinhos. Aí a igreja ia ser muito mais edificada. Porque às vezes eu ficar aqui, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, trazendo um testemunho, até eu chegar na parte que precisa, já foi. A igreja já está até dormindo com o testemunho. Aí ele vira um tristemunho, né? Então assim, não é fácil, né? A gente tem que pensar bem o que a gente vai fazer e falar. Porque o nosso foco é edificar a igreja, irmãos. É edificar o povo de Deus. Amém? Aí, o que eu vou falar na oportunidade? O que eu vou fazer na minha oportunidade? O pastor me deu a oportunidade, meu Deus do céu. Culto que vem eu tenho que falar. Nossa, primeira vez que eu vou fazer alguma coisa. Aqui vem algumas espertezas. O crente maduro, ele tem que estar velhaco. Primeira coisa, testemunhar algo que Deus fez. Olha, Deus me deu uma vitória, Deus fez um milagre.
Vou testemunhar. Amém. É edificação para a igreja, irmãos. É edificação para a igreja. A igreja precisa de testemunho. Por quê? Porque se você falar algo que já aconteceu, presta atenção, algo que já aconteceu. Testemunhar não é o que vai acontecer, é o que já aconteceu. Você não vai falar que você vai receber uma bênção. Você vai falar que você já recebeu. Certo? Você edifica a igreja, porque talvez tenha alguém sentado que está passando uma situação semelhante à sua. E através da sua vitória, a fé daquela pessoa ela cresce. Cresce. A sua fé meio que passa para aquela pessoa, para ela poder crer que Deus também pode fazer na vida dela. Segundo, louvar o Senhor com cântico. Pode louvar a Deus com oportunidade. Aí fica aqui uma dica, né, para o louvor. Hinos que trazem edificação. Nós tínhamos um caso de uma conhecida nossa, que toda vez que dava oportunidade de louvor para ela, ela fazia um medley. O que é um medley? Um medley é emendar 5 hinos um atrás do outro. Irmãos, isso é um desastre. Aqui nós não temos esse problema. Certo? Quem vem cantar, canta um hino. Quando canta os hinos da harpa cristã é 3 hinos, porque todo hino tem 3 minutos. Né? Mas tem gente que vai pegar o hino, aí ele vai pegar aquele do Carpinteiro, do Alessandro das Boas, que tem 14 minutos, e vai cantar ele do primeiro até o último, aí ele emenda. E a gente vê isso muito, vê muito isso em muita igreja. A pessoa cata um violão para cantar e vai emendando. E aí o que acontece? O tempo dos outros irmãos fica diminuto. Então escolha um hino edificante, um hino que você gosta, um hino que você tem facilidade de cantar, que você está ensaiando, que você sabe que vai edificar a igreja, porque aí você vai fazer certinho, vai adorar certinho, Deus vai agir através do teu canto e a igreja vai ser edificada. Quando for trazer uma palavra breve, aqui também fica uma dica. Vamos lá, irmã Carmen, irmão Paulo, pastor, a pastora, eu, Aparecido, está dirigindo. Aí ele fala assim: fulano, você está com oportunidade, traz uma palavra. Aí ele vai lá no Salmo capítulo 18, que tem 50 versículos, e ele leu 50. Ele leu 50. A oportunidade não vai valer. Por quê? Porque você vai gastar. Então escolhe um trechinho menor e faz um breve comentário. Um breve comentário. E aqui fica uma coisa para você, que aqui que fica mais ético, mais bonito. Quando você for falar alguma coisa, não use a expressão assim, ó. Não use a expressão assim, ó, para não ficar só nas minhas palavras. Não fala assim, eu vou deixar um versículo para edificar a igreja. Pronto. Não aqui na nossa casa, mas às vezes você vai em outro lugar e alguém te dá uma oportunidade, fala, ó, e para que não fique somente no que eu estou dizendo, para edificar a igreja, tem uma palavra também. Traga uma palavra breve para edificação. Aí tem aqueles irmãos que às vezes ele não vai falar nada, não vai testemunhar, não vai cantar, não vai ler um versículo, mas ele vai saudar os irmãos e vai agradecer a Deus. Abençoa também? Demais, né? Desde que seja breve, não seja aquele agradecimento que o cara agradece pela mãe, pelo pai, pelo filho, pela igreja. Fica ali uma lista de agradecimento muito grande. Por quê? Porque o culto ele tem uma certa finalidade, irmãos. Qual que é a finalidade do nosso culto? Dar glória a Deus, edificar a igreja. Então a palavra, por exemplo, amanhã você vem na escola bíblica dominical. Qual que é o objetivo da escola bíblica dominical? É 2. O primeiro é você aprender, ensino. E o segundo, te alimentar, te edificar. Porque você estando alimentado, você vai conseguir vencer a sua semana dentro da presença de Deus. Irmãos, como é difícil para um crente que ele recebe alimento, ele é o pingado, é o crente pingado. E aqui quando eu falo crente pingado, irmãos, não é aqueles irmãos que não podem vir na igreja com frequência correta, é aquele irmão que ele não quer vir na igreja. Ele vem, sei lá, no culto da ceia, no outro domingo, e aí ele... É difícil, irmãos, você continuar sendo edificado, vai ter dificuldade, vai ter complicações. Por que eu estou dizendo isso? Porque a palavra que você recebe aqui, ela te alimenta, irmãos. Ela te alimenta. Às vezes você chegou aqui com o fogo baixo, o fogo do fogão está baixo, o gás está acabando. Mas com a palavra que você recebe, Deus ele injeta no seu coração graça. E aí você sai daqui renovado. Para você fazer o quê? Para continuar na presença de Deus. Aí quando a gente não vem, a gente fica difícil. Eu quando eu tenho que faltar um culto de domingo, meu irmão, eu sofro demais. Eu fico pensando, Senhor da glória, por que eu faltei hoje? Por que deu errado eu não ir hoje? Porque a edificação,
Ela vem. E o culto de domingo, irmãos, não é que ele é mais importante do que os outros. Todo culto é importante. Mas é um culto que você está mais descansado. Você cultua melhor. Você está mais despreocupado. A não ser que tenha acontecido uma tribulação muito terrível no dia de domingo, né? Você vem com melhor energia para adorar a Deus. Então você cultua melhor. Aí você é mais edificado. Se você faltar esse culto, vai doer, a semana vai doer, né? Por quê? Porque ela vai ficar mais cansativa. E as oportunidades? Em nome do Senhor dos Exércitos, que seja de 3 a 5 minutos. Eu profetizo sobre ti, que seja assim. Amém? Por que eu estou falando isso? Porque vamos lá. O culto de amanhã, ele começa às 7 horas. Os irmãos fazem oração 5 minutos. 7 e 5. As irmãs cantam 3 hinos da harpa, cada hino é 3 minutos. Foi 10 minutos embora, 15 minutos. Aí vem alguém ler a palavra, de 5 a 10 minutos. Já foi meia hora de culto, irmãos. E nem fez nada. Não deu uma oportunidade e já foi meia hora de culto. Aí o que acontece? Vem a equipe de louvor, louva aqui mais um hino. Aí vem uma oração. E aí vem, por exemplo, o momento missionário. Pronto, 19h45. Aí vem as oportunidades. Que hora que a pregação tem que começar? Vamos supor, 8h20. Aí alguém que pega o microfone, ele pega ele 7h45, entrega para o pastor, para o Paulo, 8 horas da noite. Ele queimou 5 oportunidades. Ele queimou 15 minutos. Ele podia ter escutado mais 3 pessoas ou tido mais 3 atividades para movimentar o culto, irmãos. Porque a igreja, irmãos, todo mundo tem o que falar para edificar, irmãos. Todo mundo tem o que falar para edificar. Eu não sou calvinista não, mas o Calvino ele tem uma fala muito interessante. Ele diz assim que na igreja não tenha ninguém grande demais para não aprender. E não tem ninguém pequeno demais que não possa edificar os outros. Sempre tem edificação, sempre. Entendeu? Pode ser uma coisa assim, pequena. Mas às vezes alguém vai receber a palavra ali e vai ser edificado. Amém? Ser curto, né? Então, em nome de Jesus, não pegar o microfone e cantar o hino de 15 minutos ou fazer um testemunho de 20. Né? Nós vamos chegar na última parte, mas há um único caso especial que pode ser assim, né? Que é o que eu vou apresentar mais para frente. Por exemplo, um louvor que exalta Deus, um louvor que exalta Jesus. Vamos lá. Por que eu estou colocando isso aqui, irmãos? Porque o louvor ele transmite o quê? Uma mensagem. Aí quando você canta o louvor, às vezes você está indo pelo embalo. Tem gente que vai pelo embalo. O que é o embalo? Ah não, porque virou o louvor do momento, eu vou pegar e vou cantar. Mas você já procurou o que a letra está dizendo? Você já procurou o que a letra está falando? Vocês entenderam o que eu estou querendo dizer? Por que é seguro cantar um hino na harpa ou os hinos mais antigos? Porque a chance de ter erro teológico é menor, irmãos. Mas tem hino demais, se você pegar aí, ele não tem edificação nenhuma. Tem não, irmãos, não tem. Certo? E não é só do meio assembleiano, não, é geral, irmãos. É geral. Então, assim, quem for cantar, prestar mais atenção na letra do hino, evitar modismo, né? Ensaiar com antecedência e principalmente confiar em Deus, irmãos. Confie em Deus. Confie em Deus. Porque você vai falar, mas eu vou cantar, ninguém vai prestar atenção. Não, vai sim. Pode ter certeza. O Espírito Santo ele vai chamar a atenção de alguém. Vai. Aquele hino ali vai falar com alguém. Não vem desencorajado, não. Não vem, não. Vem cantar o louvor, vem cantar para Deus encorajado, sabendo que Deus vai fazer, que Deus vai mover. Alguém vai escutar e alguém vai ser abençoado, alguém vai ser edificado. Um cântico. Amém. Isso aí que o pastor está falando, irmãos, é cavar a cova, né? É tipo assim, vou dar um exemplo, eu prego, né? Os irmãos ensinam, prega, aí eu chegar e falar assim, irmãos, olha, eu não fiz um script hoje não, mas se der alguma coisa errada aí, os irmãos me perdoam. Os irmãos podem até me perdoar, mas Deus não vai não. Vai falar, uai. A gente foi numa vigília, um tempo atrás, eu e a Gleice, tinha um pastor ministrando uma palavra nessa vigília, né? E ele falou justamente isso, assim, que a gente
for bom, guarda, aquilo que não for, descarta, né? É. E ele falava o seguinte, que ele chamou, a irmã chamou ele para pregar, e ele falava, não, aqui a gente não prepara nada. Misericórdia. Assim, em cima da hora, eu abro Sangue de Jesus. O que Deus falar é aquilo. Aí eu falei, não, eu não concordo, porque não é assim. Aí aparece aquele versículo que está escrito assim: e Judas pegou a corda e foi se enforcar. Quero ver ele pregar em cima desse aí. Aleluia. Prega em cima desse versículo aí. Pega em cima daquele versículo que está escrito assim, ó, fulano de tal gerou ciclano, gerou beltrano. Vai, prega em cima da... Irmãos, não pode ser assim, né? Faça com antecedência, ore a Deus, viu? Irmãos que cantam, consagre a Deus. O seu louvor ele é importante dentro da igreja. Ele tem o fator de chamar a atenção do povo para poder fazer o culto a Deus. É importante, né? Não é uma coisa qualquer. O louvor não é uma coisa qualquer, irmãos. É uma coisa muito séria. Se a gente for estudar muito a fundo, ele está no nível da pregação. É a mesma coisa, certo? De importância. Ele vai pôr fogo na alma e o outro vai alimentar, vai instruir a alma. Então, se um tiver ruim, o outro provavelmente vai despencar também, né? A palavra. Quando você for receber a oportunidade para dar uma palavra, 3 a 5 minutos. Oportunidade de palavra, 3 a 5 minutos. Vou dar uma dica. Palavras para você andar engatilhado no tambor da arma da glória. Salmo. Não, tenha 3 versículos de Salmo sempre na ponta da língua ou nos olhos, para você ler. Que aí você não vai passar vexame, não vai passar vergonha. Pastor chamou, você consegue dar a palavra. Foi na convenção, você tem uma palavra. Foi visitar outra igreja, se chamar você tem a palavra. Tenha sempre 3 palavras guardadas. E evitar exagero, irmãos. O que é evitar exagero? Lê 30 versículos, né? Nós conhecíamos um caso de uma conhecida nossa que toda vez que ela ia ler a palavra, irmãos, ela lia a história da mulher samaritana inteira, né? 40 versos, né? A igreja vai dormir no meio da leitura, né? Não é uma pregação, não é um culto de ensino, né? É só uma palavra. E ser fiel, não inventar a moda, não dizer coisa que não está no texto. Aqui tem que ter a ideia do seguinte: 3 a 5 minutos de versículo, mas é igualzinho se você estivesse pregando. Tem que ter a mesma seriedade. Amém? O testemunho, aqui que eu queria chegar, né? O testemunho, ele edifica a igreja, irmãos? Edifica. Uma das melhores pregações que eu já vi ao vivo foi de uma mulher lá em Catalão, que ela passou uma das maiores dificuldades que eu já vi com a família dela em questão de saúde. Eu me lembro que foi no final de 2018 e foi uma pregação dos 45 a 50 minutos e foi só um testemunho. E foi uma pregação que eu chorava o tempo inteiro. Não, mas chorava. Por que disso? Porque a história, você via a mão de Deus em toda a história dela, mas era um caso especial, né? O registro, né, das coisas, o que é o testemunho? É um registro que se faz com o intuito de fundamentar algo. Geralmente uma passagem da própria vida. Então você vai contar de você ou de alguém que você está perto. Um testemunho religioso com comprovação. Irmãos, o testemunho é uma comprovação de que Deus fez algo na sua vida. Você está falando que Deus fez algo na sua vida. Então, vai testemunhar. Tem que Deus ter feito algo que o ser humano não pode ter feito. Senão não é testemunho. Amém? Vai ser só uma história de fé. Curto, sem tomar muito tempo da igreja, a não ser em casos especiais. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Houve aqui uma cura extraordinária, e aí a pessoa pediu para o pastor Tiago para poder estar dando um testemunho aqui. E é um testemunho, irmãos, muito absurdo. Vamos dar um exemplo aqui. Uma pessoa foi curada de câncer na última, estou dando um exemplo, no último estágio, assim, já à beira da morte. Deus foi lá e limpou ela por completo. Aí o pastor, aí sim, entendeu? É uma coisa mais, né, mais envolvente, mais abrangente, né? Aí gasta-se mais tempo, mas são casos especiais. Agora, testemunho de bênção, que Deus abriu uma porta de trabalho, que Deus abençoou os seus filhos e tal, pode ser um pouco mais curto. E por que você tem que contar e contar mais curto? Primeiro, porque edifica pessoas que estão na mesma situação. O seu testemunho, ele ajuda a pessoas que estão na mesma situação. E segundo, para não tomar todo o tempo do culto, irmãos. É só por conta disso, né? E aí, o negócio do testemunho. O testemunho. O que é o testemunho? Um crente que não conta vitória, ele conta só derrota. Ele vai pegar o microfone para falar e ele
É só. E aí não há a edificação de Deus na vida da igreja. Essa palavra não é boa. Não é. Então, evitar testemunho. Dê testemunho do que Deus fez na sua casa, no seu trabalho, com pessoas que você conhece na sua vida. Amém? Mas nunca testemunho. Certo? E aí nós acabamos, ó. Era até aqui a parte de hoje, olha lá. 55 minutos. E agora, se os irmãos quiserem perguntar alguma coisa, vai estar aberto, né? Alguma dica, alguma coisa assim, sobre alguma parte que ficou indesejado, né? Não deu certo, tudo mais, para que seja explicado. Amém? Amém? Glória a Deus. Crente. Da palavra, mas quando tiver a oportunidade, seja mais reduzido. O homem sumiu da igreja. Eu sei quem que é, ele passa na porta da loja toda a vida. Então a gente tem algumas situações, né, e é muito bom e importante o que a gente está fazendo aqui, né? Eu entendo que isso aí vai ser estendido à igreja, né? Até Amém. um modo de estar ensinando, né? Ensinando, orientando, porque a igreja é isso. Em relação às oportunidades, o culto é como se fosse um bolo, né? Aí o bolo é o quê? A intenção é de, se for pequeno, é repartir o maior número para as pessoas. Aí vamos dar um exemplo. É 1 hora. Aí eu com uma fatia aqui do irmão Paulo, do irmão Túlio, do irmão Luciano, do irmão Aparecido e do irmão Silvino. Aí eu estou com a barriga cheia e os irmãos. Não tem direito de comer o bolo, não? E às vezes alguém tem uma palavra, irmãos, que vai ser uma palavra de edificação naquele dia. E por conta disso, a pessoa não pode falar. E aí Deus não pode agir. Literalmente, Deus não pode agir, irmãos. Porque nós impedimos com o nosso falatório. E ainda em cima disso que o pastor trouxe, é uma pessoa que sim, que tem conhecimento bíblico para poder trazer a palavra mesmo. Só que é através das oportunidades que a gente vai conhecer o fundo, saber o que os irmãos conhecem. Então é através dessas oportunidades que a gente vê o empenho da pessoa em manusear a palavra, porque a gente também, como obreiro, já tem que ter a responsabilidade de saber se a pessoa manuseia a palavra de Deus corretamente. Então é com oportunidades que nós vamos saber se essa pessoa manuseia e se tem condição de trazer uma palavra e verdadeiramente a pregação. É desse tipo. Vocês já viram como é que eu faço quando eu vou dar palavra aqui, me chama? Eu tento ser o mais de flash possível, né? O mais de flash, por quê? Porque a leitura de um versículo 2 já toma 30 segundos, irmãos. Aí se eu for ficar explicando ele, palavra por palavra, tintinhando, 10 minutos. Aí eu já gastei o tempo de 2 louvor. Eu já gastei o tempo da oferta, vamos dar só um exemplo assim, né? Aí o pregador lá no final do culto, ao invés de pegar pregar 8h20, ele pega 8h35, ele tem que esmiuçar, ele tem que detonar a palavra dele para caber no tempo. Não pode. Outra coisa, nós aqui a igreja e os irmãos aqui, nós visitamos bastante igreja, nós temos horário para iniciar e nós temos horário para encerrar. Isso mesmo. É claro, tem vezes que às vezes foi falado, às vezes a gente vai adiantar lá 5 minutos, 10 minutos estourando. Passou disso, os irmãos vão viver possam acabar. E era uma causa que o pastor Arnaldo aqui também defendia bastante. Se tiver uma pessoa dentro da igreja, vai se iniciar já o culto. Na hora. Os irmãos vão chegar, não, vamos esperar. Agora já aconteceu de algumas coisas, a gente está
de visitar a igreja, de passar a oportunidade para pregar 10 horas da noite. Mas não. Não, aí a pessoa, aí ele tem que ser aquele camarada do sinaleiro, né? Ele tem que ser o cara do sinaleiro. Em 45 segundos ele tem que pregar, ele tem que orar para o povo e tem que despedir o povo, né? Irmãos, sofre. As bênçãos sacerdotais, elas é só dada pelo pastor, só. No caso, o irmão Gleice, não especificamente, não tem nenhum disso aí. É mais ou menos igual a questão do batismo, né? A questão do batismo a gente faz a questão do pastor, faz a questão da liderança da igreja, mas se no culto que for, tiver outra pessoa, ou os irmãos tiver jeito de fazer, vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que o Brasil tem uma perseguição e tal, não sei o quê, e aí não tem mais igreja. Aí vamos fazer o culto lá na casa da senhora. E aí nós vamos tomar a ceia lá. Não tem pastor nenhum. E aí, vai deixar de tomar a ceia? Não, nós vamos tomar a ceia, né? Um exemplo, estou dando um exemplo extremamente radical, para a senhora entender, entendeu? Só um exemplo, nós temos o filho do pastor Natanael, é o Felipe. Felipe ele pastoreava a igreja enquanto diácono. E eu, antes de me tornar pastor, eu pastoreei a igreja 8 anos como presbítero. Né? Então, respondendo aí a dúvida da irmã Gleice, né? Isso não está condicionado só. É claro, se o pastor estiver na igreja, né? É preferível que seja ele. Preferível que seja ele. Entendeu? Às vezes a franquia, né? A oportunidade. Vou dar um exemplo. Eu trabalho muito aqui com o pastor João, né? Então, os irmãos, inúmeras vezes vão ver eu franqueando aqui a oportunidade, né? Mas vamos dar um exemplo. O irmão tudo está dirigindo o culto. Ainda que ele seja qualificado para dar as bênçãos, ele não pode passar sobre a minha autoridade. Pastor, você fica de canto aí que eu já vou dar as bênçãos. Não pode. Isso aí é uma questão, irmãos, de hierarquia. Pode, né? Então assim, a irmã Carmen pode ser aí a abençoadora do culto, né? A que vai dar as bênçãos de despedida. Amém, irmã Carmen? Então, a partir de hoje, receba, né? Senhora.